Assista agora na íntegra a sessão do dia 19 de maio de 2011. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 28ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Isaac Demane que faça a leitura do expediente. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 19 de maio de 2011. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza a compra de um aparelho para avaliação da função pulmonar, espiriodômetro, do excelentíssimo vereador, meu Deus do céu, espirômetro, do excelentíssimo vereador Marco Medeiro. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que torne obrigatórias as unidades básicas de saúde, aos centros de especialidades médicas e às estratégias de saúde da família possuir aparelho desfibrilador cardíaco no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que disponha sobre a distribuição de materiais esportivos para toda a rede municipal de educação da cidade de Nova Friburgo. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que disponha sobre a inclusão de conteúdo programático relativo à prevenção à gravidez precoce no currículo das escolas da rede municipal de ensino de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier, com o bombeiro militar Marcos William da Costa Melo. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Institui o prêmio de incentivo ao jovem autor no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Institui o concurso anual de redação, poesia e pintura sobre o meio ambiente no âmbito do município de Nova Friburgo. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo a Semana de Prevenção, Conscientização e Erradicação do Trabalho Infantil de Proteção ao Adolescente Trabalhador e da outras providências. Cria o programa Solidariedade Criança no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria o Serviço Voluntário Ambiental no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a sinalização dos pisos de hipermercados e shopping centers com faixas vermelhas e relevo adaptados, próprios para deficientes visuais no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a proibição do uso de aparelho sonoro instalado em veículos automotores estacionados em vias e logradouros públicos nos horários e nas condições que estabelece e da outras providências. O excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues dispõe sobre as diretrizes para a instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier. Contratação de professores do 3º, 4º e 6º ano, inspetor e servente para a Escola Municipal Maximiliano Falck Muri. Disponibilização de uma ambulância para o posto de saúde de São Geraldo. Do excelentíssimo vereador Luciano Faria. Retirada de entulho das ruas Humberto Gomes, Zair Pires Pirazo Village. Recapeamento asfáltico nas ruas Emiliano Rochimã e Monteiro Lobato Pericê. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, recuperação do calçamento do final da rua Antônio Piran, Chácara do Paraíso. Construção de galeria na RJ 150, Chácara do Paraíso. Desapropriação do imóvel da rua Modesto de Melo, número 57, nos fundos da capela do cemitério São João Batista. Extensão da rede elétrica na servidão em frente ao poste, número 0760047, na rua Hélio Brandão, São Geraldo. Excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Reparo na iluminação pública das ruas Romão Aguilera Campos, Cônego, Rua Tupiniquim, Cônego, Rua Miguel Gaspar, Cônego, Rua Mobral, Jardilândia,
Rua Francisco Cabral, Cônego. Rua Valdemiro Banjar, Catarcione. E Rua Deolinda Tuller, Cônego. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, retirada de barreira e pedras na Rua Zuleika Ramos de Valença, Parque Maria Tereza. Construção das obras do loteamento São João, Alameda Selma Geiser. Celebração de convênio com a Casa do Vicente de Paula no valor de 48 mil anuais para o atendimento de mais 10 idosos. Celebração de convênio com a Casa dos Pobres São Vicente de Paula no valor de R$ 72 mil anuais para o atendimento de mais 15 pessoas com deficiência. Colocação de 3 postes de iluminação na Rua São Pedro, Duas Pedras. Operação Tapa-Buraco na Rua Minas Gerais, Olaria. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Construção de muro de contenção no final da Rua Augusto Gomes, Conselheiro Paulino. Capina e limpeza do loteamento Rui Sangrar. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Revisão da iluminação da Rua Raul Veiga, Olaria, e da Praça de Santana, Cônego. Capina e limpeza da Rua Vereador Aristão Jacu, Cascatinha. Poda das árvores da Rua Santo Antônio, Cascatinha. Revisão da iluminação da Rua Souza Cardoso, Vila Amélia. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Blocão Rastafari, pelos 15 anos de existência e brilhante divulgação da cultura popular. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o senhor Luiz Cláudio Luz Ferreira, pelos serviços prestados à sociedade, com a senhora Valéria Araújo e outros pelo evento de lançamento da Satélite FEVEST. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o senhor Carlos de Bossan Costa e senhora Ivonete Quintana Costa, pelos 32 anos de matrimônio, com a senhora Normélia Shermonte de Souza e outros pelo serviço prestado à comunidade durante a tragédia. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com a jovem Bruna da Silva Bastos, pela passagem de seu aniversário, e com os bombeiros militares pela luta destemida de reconhecimento de seu trabalho. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Silvio de Bossan Floté e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com os familiares do pastor Nédio Pinheiro Bispo pelo seu falecimento. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Renato Abirrame, com o Executivo Municipal, requerendo as informações acerca da reforma da Unidade Básica de Saúde Engenheiro Ariosto Bento de Melo. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da Unidade de Pronto Atendimento UPA e do Hospital Raul Sertã. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da existência de medidas punitivas aos profissionais da saúde com faltas no serviço. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito de processos administrativos realizados no mês de abril e maio de 2011. Comunicações da Controladoria Geral do Município de Nova Friburgo, por meio do ofício 02/11, informando entendimento do TCE Rio de Janeiro. Do Ministério da Cultura, por meio do ofício 139/2011, informando a liberação de recursos no valor de R$ 349.664 em favor da Comissão Estadual de Gestores Públicos de Cultura, com cultura. Está ali do expediente, senhor presidente. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, eu queria, se for possível, incluir um requerimento, onde eu penso que seja dispensado 15 minutos da sessão de dia 26 de maio, para a entrega de um voto de louvor que foi feito para esta casa aqui ao atual major do Corpo Bombeiro, Leonardo Geyer, que nós estamos até prestigiando toda a corporação do Corpo Bombeiro. Pois não, vereador. Mais alguma inclusão, senhores vereadores? Senhor presidente, pela ordem. Na verdade, não é nenhuma inclusão, é uma solicitação. A gente está tomando conhecimento da ordem do dia na hora da sessão. Isso tem sido bastante desagradável para o trabalho do vereador, porque a gente não tem conhecimento prévio da matéria que a gente vai discutir. Eu já fiz esse apelo, eu gostaria de retornar ao apelo. Até apresentei uma proposta de um projeto que foi arquivado, de que pudesse ter conhecimento com 24 horas de antecedência. Então, eu estou pedindo a sensibilidade da mesa para que a gente possa ter um conhecimento antecipado. As pessoas que querem acompanhar as sessões também reclamam bastante. E é legítimo que o vereador conheça a matéria que ele vai debater com um mínimo de antecedência. Então, eu faço esse apelo aqui à mesa diretora. Senhores vereadores, portanto, somente uma inclusão em pauta do vereador Nome Nassif,
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Em discussão, os votos de congratulações. Vereador Marcos Medeiros. Faço votos de congratulações, primeiro, para o secretário Luiz Cláudio Ferreira, que é o secretário de Habitação, Urbanismo, Transporte, Mobilidade Urbana e Interurbana. Luiz Cláudio é um profissional de reconhecimento em nossa sociedade, que é homem vitorioso na iniciativa privada e que veio emprestar seus conhecimentos, veio emprestar seu talento em função da organização da cidade de Nova Friburgo. E tem feito isso de maneira exemplar. Então, vale a pena ser ressaltado o trabalho de Luiz Cláudio. E os outros são Bruno Marques, Valéria Araújo, Rodrigo Monteiro, Rosimere Elias e Adriana Ventura. Todos eles da Fábrica de Ideias, que tem o objetivo, realizaram no último dia 6, o lançamento da Satélite FEVEST. Então, a gente sabe que Nova Friburgo é conhecida nacionalmente e internacionalmente, sendo a capital da moda íntima, e esta feira atrai para a cidade uma quantidade enorme de turistas de negócio. E como o nosso município, todos nós sabemos, necessita cada vez mais de arrecadação de recursos para que possa circular em nosso comércio, em nossas fábricas, em nossas indústrias, então é importante a revitalização dessa importante feira para a nossa cidade, organizada por esse grupo. Peço e espero a aprovação desses votos de congratulações. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Senhor presidente, Pois não, rapidamente, vereador. fiz um voto de pesar com os familiares do pastor Nédio Pinheiro Bispo, pastor vice-presidente da Assembleia de Deus, conselheiro Paulino, que infelizmente teve o seu passamento na data de ontem, na sua cidade natal, lá em Pádua, quando visitava seus parentes, e um homem de brilho, que vinha contribuindo muito para aquela igreja, Assembleia de Deus, conselheiro Paulino, e que infelizmente nos deixou aí inesperadamente. Então, eu gostaria de pedir que fosse respeitado também 1 minuto de silêncio em homenagem ao passamento do pastor Nédio Pinheiro Bispo. Senhor presidente, questão de honra. Pois não, vereador. Eu queria pedir a autorização ao vereador Isaac Demani, que eu pudesse também subscrever esse voto de pesar dos familiares do senhor pastor Nédio. O pastor Nédio realmente é uma pessoa do bem, uma pessoa que ajudou muito a igreja Assembleia de Deus de Conselheiro Paulino ali. Eu o conheci e eu acho que é um homem que sempre levou a palavra de Deus por todo esse município e estado afora. É uma pena não ter esse passamento dele, mas eu até dizer que eu tomei conhecimento agora, fiquei até surpreso com esse falecimento, que eu estive há 10 dias atrás com o pastor Nédio, estava muito bem na igreja, conversei com ele, estou até surpreso com isso. Então, eu pedi ao vereador Isaac também que eu pudesse subscrever junto esse voto de pesar. Vereador de São Flávio. Também gostaria de pedir ao vereador Isaac Temani para assinar junto. Eu fui hoje pela manhã lá para Santo Antônio de Pádua, cheguei agora há pouco. O pastor Nédio, ele deixa realmente uma grande marca na nossa cidade durante o tempo que ele pastoreou ali a igreja Assembleia de Deus de Conselheiro Paulino, atuou por 25 anos pastoreando a igreja em Santo Antônio de Pádua e tinha um desejo muito grande de sair de Santo Antônio de Pádua para uma cidade um pouco mais, um clima mais ameno, né? E aí veio para Nova Friburgo e aqui esteve atuando ali na Assembleia de Deus de Conselheiro de Olaria e logo depois mudou-se para Conselheiro Paulino e após a saída do pastor presidente, à época Salvador Teodoro Montel, ele foi convidado e assumiu a vice-presidência daquela igreja. Durante 25 anos ele foi tesoureiro da igreja lá em Santo Antônio de Pádua e hoje lá na cerimônia fúnebre, onde nós estávamos, muitos daqui, autoridades da região, a igreja repleta, e vimos na manifestação de cada pessoa o carinho que aquele homem conquistou de toda a comunidade de Pádua e também agora de Nova Friburgo. Ele foi diretor do Lar Abrigo do Ancião, do Lar Evangélico, lá em Santo Antônio de Pádua, onde recebe pessoas cristãs, idosas. Realmente ele deixa uma grande marca, deixa a sua esposa, que pudemos estar com ela, seu filho Max, que é presbítero ali na Assembleia de Deus Central, meu amigo. A gente foi professor de escola bíblica dominical juntos, a sua irmã, Maxilene. E realmente desejar que
Deus possa abençoar a família, uma vez que foi um infarto fulminante e ele realmente, até Deus atendeu um pedido dele que ele não gostaria de sofrer antes de morrer. Foi uma coisa única. Ele teve um infarto, faleceu, descansou e foi sepultado hoje às 11 horas lá em Santo Antônio de Pádua. Então, eu parabenizo o vereador Isaac Demani pela lembrança, pelo voto de pesar. Foi uma surpresa para todos nós, o vereador não me disse isso até agora, e realmente deixa uma grande marca na nossa cidade. Um homem sério, um homem centrado, conselheiro, um homem íntegro, deixa um grande exemplo para todos nós, senhor presidente. Então, eu peço ao vereador que eu possa assinar também. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, justamente que seja respeitado o minuto de silêncio. Aprovado. Eu solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Requerimento de informação de autoria do vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal, que gostaria de saber: 1. O custo da obra de reforma da Unidade Básica de Saúde, Engenheiro Ariosto Bento de Melo. 2. A empresa que executa a referida obra. E 3. Data do início da obra. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhores vereadores, eu sempre pedi que se ampliasse, se reformasse as unidades básicas de saúde, inclusive através de um pedido de informação, de uma solicitação minha, numa indicação para que se transformassem algumas unidades de programa de saúde da família em unidades básicas de saúde, principalmente em alguns distritos, pois as unidades de saúde da família não dão conta da demanda, porque há um limite de 2 a 3 mil pessoas e tem distritos aí que tem muito mais gente, como Amparo, Rio Grandina, Muri, Lumiar, São Pedro da Serra e o terceiro distrito imenso da maneira que é. Então, qualquer obra, principalmente numa unidade importante, a de Cordoeira, nós temos que sempre louvar a obra. No entanto, apesar de estar sendo muito bem feita, muito bem elaborada a obra, está havendo ferimento na Carta Magna, através do artigo 37, que fala sobre o princípio da publicidade. Não tem placa, não tem nenhuma indicação da obra, quem é que está fazendo, o início e o término previstos, qual a empreiteira que está realizando a obra. Isso constitui uma irregularidade, que tem sido uma tônica de algumas obras feitas aqui na Friburgo. É preciso respeitar a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. A transparência é sinônimo de probidade. É necessário que a Secretaria de Saúde tenha mais cuidado, a Fundação Municipal de Saúde tenha mais cuidado, no sentido de não realizar uma obra daquele porte, porque é uma obra grande, uma obra cara, sem que a população saiba o custo da obra, o início, o fim e, principalmente, quem é que está realizando a obra. Aproveitando-se, é claro, desse momento difícil que nós estamos lidando na nossa cidade, em função da catástrofe, um estado de calamidade, há a possibilidade, sem licitações, de se executar a obra. Mas isso tem limite. Isso não pode fugir aos princípios básicos da nossa Constituição, da Carta Magna. Por isso, é esse pedido de informação que eu faço. Perfeitamente.
O requerimento é importantíssimo, como Vossa Excelência bem citou. O artigo 37 da Constituição exige um princípio básico. Na verdade, a Constituição repousa sobre esses princípios ali elencados, sendo um deles a publicidade. Agora, não é só isso, infelizmente. As informações relativas à questão não chegam a nós, os requerimentos, não chegam ao Ministério Público também, muita coisa, em termos de informação. Quer dizer, o atraso no processo de várias informações provenientes, sobretudo, dos processos ligados à saúde. Agora a gente chega ao extremo, vereador Renato, disso chegar até na publicização para o povo, no que diz respeito a uma obra que é algo elementar. Como já diria o carismático detetive, elementar, meu caro Watson, como já diria lá, dentro do processo da literatura inglesa. Agora, será que não tem, pelo menos, um pingo de respeito com relação à questão da Constituição? É o princípio básico. Então, requerimento bem apontado por Vossa Excelência e queiramos transparência. É o que nós mais clamamos. E o requerimento vem ao encontro da transparência. Vereador, eu tenho feito alguns requerimentos de informação que são até aprovados pela Câmara. Lamentavelmente, as respostas não chegam. Eu gostaria que nós tivéssemos as respostas dos requerimentos, porque o princípio da transparência permite que a gente confie na utilização das verbas públicas, a destinação e a atenção ao interesse público. Quando a informação não chega, a impressão que dá é de que alguma coisa está sendo escondida. E a gente não quer acreditar que o governo municipal tem algo a esconder. Então, seja na saúde, seja na educação, seja no executivo, nas diversas secretarias, os recursos utilizados, a maneira de fazer, como as coisas se operam, cabe a nós acompanhar, fiscalizar e indagar. Agora, o que nós temos de ferramenta são essas, as ferramentas. Requerimentos de informação. Quando as informações não nos chegam, temos uma outra ferramenta que é a CPI, para tentar investigar o porquê as informações não chegam. O que está criando como entrave, como embaraço, a livre informação e o livre fornecimento de informações. E, acima de tudo, a clareza nas informações. A maior parte não chega, e quando chega, também chega truncada. Também é o mesmo que não tivesse respondido. Aliás, minuto, vereador. o vulto da obra chamou atenção aos próprios servidores da unidade. Não é uma obra simples, uma obra muito bem realizada, muito bem feita, uma reforma geral da unidade, e não tem placa. Cadê a placa? Cadê as informações? Cadê o princípio constitucional? Então, é lógico, com a CPI nós vamos poder investigar isso mais a fundo. Isso é muito importante, porque são princípios básicos que têm que ser respeitados aqui. Obrigado, senhor presidente. Após a discussão, voto nominal requerido pelo vereador Jorge Carvalho, vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Renato Abirrâmia. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Favorável. Vereador Edson Flávio. Favorável. Vereador Jorge Carvalho. Favorável, senhor presidente. Agora, o problema é a placa, não é a obra. Antigamente era a obra. Agora é a placa. Cadê a placa? Favorável. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador professor Pierre. Princípio constitucional, né? Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca da unidade de pronto atendimento UPA do Hospital Raul Sertã, em especial que segue. 1. Quantitativo de médicos, suas respectivas especialidades, tanto na UPA quanto no Hospital Municipal Raul Sertã. 2. Carga horária e respectiva escala de médico no Hospital Municipal Raul Sertã e da unidade de pronto atendimento. 3. Vencimentos, base paga aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e demais funcionários da unidade de pronto atendimento. 4. Quais são as principais carências médicas das referidas instituições? 5. Por que ainda não foi adquirido um novo tomógrafo para o Hospital Municipal Raul Sertã, já que a situação de calamidade pública prevê a possibilidade de dispensa de licitação, permitindo a compra imediata do equipamento, que é de vital importância para o bom funcionamento do serviço público de saúde. 6. Que serviços do Hospital Municipal Raul Sertã e da UPA são hoje terceirizados?
7. Caso existam setores terceirizados, quais os valores pagos por esse serviço? Assina vereador professor Pierre, senhor presidente. Após a leitura, em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, só ressaltando aqui que o item 5 já foi contemplado. O requerimento, ele, na verdade, foi anterior à aquisição do tomógrafo. Mas eles vão trazer mais informações, até da data, do processo todo, para que nós tenhamos essa base informativa. Mas o que chama a atenção, inclusive por parte, é quando nós comparamos o salário de unidade de pronto atendimento pelo Estado e da nossa unidade de pronto atendimento Nova Friburgo. Segundo consta, é o menor salário, até porque a parte de pessoal compete, no caso, à prefeitura. Por quê? Nós queremos saber informações mais precisas sobre esses valores. Não pode um funcionário do mesmo setor receber menos, onde fica o princípio isonômico. Outro ponto também atinente é com relação à questão das escalas médicas e das especialidades. Várias são as ocasiões que nós chegamos, seja a UPA, seja o Hospital Municipal Raul Sertã, não tem médico no setor A, não tem médico no setor B, falta a devida especialidade. Isso já entra nas unidades já de ambulatoriais. Isso é sério. Merece um requerimento só um ambulatório. Está indo por partes. Senão vai ficar muita informação para eles responderem de uma vez só. Até porque isso aqui vai dar demanda. E o salário pífio, que certamente se registrará com relação à questão dos funcionários da saúde. Vereador, concede uma parte? Já vou Depois eu conceder. gostaria de uma parte também. É interessante porque quando se fala em dados estatísticos, sempre aparecem os números, os algarismos são vários. Agora, quando se chega na base do funcionalismo, são 3 algarismos. No caso da saúde, a grande maioria, eu digo os 3 algarismos, 5, 4, 5. Esse é o valor estatístico do salário base dos servidores da saúde. É um absurdo. Com relação à escala, é algo interessante. Existem algumas funções, doutor Renato, que são funções de chefia, que estão sendo preenchidas por profissionais que têm mais de 4, 5 vínculos empregatícios. Como é que ele vai dirigir ou chefiar, tendo mais de 4, 5 vínculos? 2 minutos, vereador. Já há um ferimento claro aí. Ferimento claríssimo. Claro. E a gente vai às unidades e percebe isso. Você procura, o responsável não está aqui. Vai em outro horário, não está aqui. Nunca acha o responsável. Mas está ganhando lá os 5 mil reais. 5 mil reais. Para não cumprir o horário. Eu quero essa informação. Por isso que eu estou pedindo aqui. Eu quero isso oficializado. Quero ver a escala. Porque aí eu vou lá no horário para ver se está trabalhando. Quais são as carências? Vira e mexe vai, falta pediatra, falta clínico, falta alguma coisa. Quero saber quais são, para que nós possamos tomar ações aqui, inclusive cobrar. E também a questão da terceirização. E aqui o negócio pega. Sabemos claramente da questão da cozinha do hospital, que é impressionante a arrumação de dados e a confusão de dados e prazos do processo ligado à questão da cozinha. Queremos saber quais são, se há, além da cozinha, outros elementos. Eu vou passar agora a parte dos vereadores, passando o vereador Renato Abirrama e seguir o vereador Nami Nassif. A minha rápida é só dizer que nós estamos atendendo nos prontos-socorros 3 vezes mais do que deveria ser atendido para a população de Friburgo. Porque o ambulatório não existe em Nova Friburgo. São 2 cardiologistas que não trabalham todos os dias, um psiquiatra, poucos clínicos, poucos pediatras, vai todo mundo para o hospital. Por isso que é essa pletora. E há também um rodízio de médicos, porque os médicos ficam pouco tempo, porque o salário é muito mais baixo do que outros municípios, eles preferem outros municípios. Isso é o grande problema. Obrigado, vereador. Vereador Nami Nassif.
Pedro Pierre, em relação, eu acho que você tem toda razão com o pedido de informações, mas eu tenho uma restrição em relação às UPAs. Porque as UPAs de todo o estado do Rio de Janeiro, elas são administradas, a maioria das suas UPAs, pelo Corpo de Bombeiros. E a UPA de Nova Friburgo, por exemplo, ela é um gerenciamento terceirizado também, porque o Estado, quando coloca ela aqui, não é o município que tem direção direta nela. É uma seleção para um instituto, me parece que é Cruz Vermelha de algum lugar. Sim, mas quem paga somos nós. Não, é um repasse do governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o equívoco. Não, Prefeitura. Não, é um repasse do governo do Estado do Rio de Janeiro. É um repasse do governo do Estado do Rio de Janeiro que repassa para Nova Friburgo. E de todas as UPAs do Estado, de Nova Friburgo, o Estado, talvez, sendo consciente que esse repasse que ele estava passando para Nova Friburgo é pequeno, ele não quis assumir a administração da UPA. Entendeu? Isso é um projeto que vem de nível nacional, do governo federal, do Ministério da Saúde, do governo estadual e municipal. Obrigado, vereador. Mas, na verdade, vem sim um repasse, mas não cobre a questão da folha de pagamento. Isso vai para os cofres da Prefeitura Municipal. Agora, concluindo, senhor presidente, dentro até do que bem comentou o vereador Renato Abirrâmia, há um flagrante ferimento ao Sistema Único de Saúde, que prevê o quê? A eliminação de um sistema hospitalocêntrico. E Nova Friburgo está na contramão quando abandona o ambulatório e passa a priorizar o atendimento que seria ambulatorial dentro das unidades que seriam num nível futuro. Aí lota o Hospital Raul Sertã, no seu processo, e sobretudo no CTU, e também a UPA. Pessoas esperando 7, 8 horas para serem atendidas. É exatamente o retrato da saúde. E ainda vem com a ideia da normalidade. Eu quero ver a normalidade se quem assim o diz estivesse lá no serviço e tendo que ser atendido esperando 7, 8 horas. Eu concluo, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da existência de medidas punitivas aos profissionais da saúde com faltas no serviço. Na verdade, este é o teor de todo o requerimento. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, existe uma frase emblemática que sentencia que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Tendo como premissa essa bela e importante argumentação, fica claro que todo o funcionalismo público municipal, conforme bem explicitou o vereador Renato Abirrâmia, o vereador Cláudio Damião, o vereador Pierre e todos os outros vereadores da nossa casa, é necessário que se pague bem o funcionário público para que ele possa ir trabalhar de maneira tranquila, com a cabeça consciente, que vai realizar o seu serviço e não está preocupado com a conta de luz, com a conta d'água, com possível aluguel e assim mensalidades e assim sucessivamente. E, por outro lado, o vereador Jorge Carvalho, que é um estudioso também, tem uma frase, uma outra, que diz o seguinte: para você ser feliz profissionalmente, primeiro você tem que identificar uma coisa que você goste de fazer e depois arrumar alguém para pagar para você fazer aquilo que você gosta. Se você conseguir viabilizar esse tipo de atitude na sua vida, o seu serviço passa a ser um prazer. Esse requerimento, ele veio, vereador Jorge, quando me dirigi ao Hospital Raul Sertã, em um final de semana, após várias ligações de uma família moradora no bairro Maria Tereza, aonde o esposo da senhora que me ligou, da menina, tem 23 anos, ele é sacoleiro, ele viajou e ele foi ajudar, chegou tarde de viagem e logo pela manhã, bem cedo, ele foi ajudar uma família que estava desabrigada a fazer a sua mudança. Conseguiram com o vizinho um caminhão, conseguiram o ajudante e ele foi junto. Sentou na traseira do caminhãozinho pequeno e quando passou no quebra-mola, ele, cansado porque veio de viagem, caiu para trás e bateu com a cabeça no quebra-mola. Isso foi pela manhã, logo cedo. Foi levado para o Hospital Raul Sertã e o dia inteiro a família ligando, que ele não foi atendido, que ele não foi atendido, que ele não foi atendido. Eu liguei para o hospital e, não, está tudo certo.
Aí a família de novo, não foi atendido. Não, mas a informação é que já foi atendido. Aí eu, por derradeiro, por volta de 4 horas, eu fui até o hospital. E realmente estava sem atendimento desde a manhã, do início, quando ele deu a entrada. Ato contínuo, peguei o celular, liguei para a secretária de saúde. Liguei uma vez. Liguei 2. Liguei 3. Liguei 4. Chamava até cair. Liguei 5. Liguei 6. Liguei 7, nada da secretária atender. E a informação que eu obtive, vereador Jorge Carvalho, é que o ortopedista que estava de plantão naquele dia, ele não estava no hospital, ele estava fazendo serviço em um outro local. E a partir do momento que eu comecei a ser incisivo, que com relação à defesa dos direitos dos nossos cidadãos, todos nós aqui somos incisivos, fortes, e com o objetivo de ser guerreiro para atingir o objetivo, comecei a criar confusão, falar alto daqui, falar alto dali, vamos chamar a polícia, não sei o quê. Com muito custo apareceu o médico, um moreno, de olho verde, forte, e sem a indumentária característica, que é o jaleco, não é isso? Chegou com a roupa comum. Aí começou a atender, deram atendimento ao rapaz, mas já era tarde demais, vereador. Já era tarde demais. Dali meia hora, 40 minutos, infelizmente, o rapaz faleceu. Fica a dúvida. Vereador Marcos, permite uma parte? Isso é falta total de comando. Falta de comando. Ato contínuo, vereador. Fica a dúvida. Um minuto, vereador. Fica a dúvida se aquele médico tivesse chegado logo no primeiro momento, se talvez essa vida seria salva. Então, a família perdeu essa vida. E o que mais me chamou a atenção foi que o médico ainda, vou usar uma palavra entre aspas, me esculachou no seguinte sentido: se eu pegar o telefone e ligar para ela, ela atende. Ele pegou o telefone do hospital, ligou para a doutora, ela atendeu e falou com ele, aí ele ainda me expulsou de lá, eu chamei a polícia, aí tomei as atitudes que foram necessárias, mas, infelizmente, qual era o nosso objetivo? Salvar a vida do cidadão, e não foi salvo, porque esse médico não se fazia presente no hospital. Fica à vontade, vereador. Agradeço a parte de Vossa Excelência, realmente é uma denúncia, tem que ser levada à frente, Vossa Excelência fez o papel correto. A questão salarial, ela já vem de muitos anos no serviço público, especificamente a partir de 2001. Eu venho batendo nessa tecla, venho mostrando aqui o descaso com o servidor público, de um modo geral, da educação, da saúde, a implantação em Friburgo de uma famigerada cooperativa, que poucas pessoas brigaram contra isso, poucas pessoas denunciaram aquele tipo de contratação. Tinha fantasma lá no Hospital Raul Sertã dessa Nitcop. Isso foi descoberto, funcionário fantasma. Tinha funcionário com... Esse fato foi motivo aí de investigação que acabou depois sendo derrubado na Justiça. Mas essa questão do funcionalismo, o governo municipal vem tentando corrigir, porque foram 10 anos praticamente sem nenhuma correção salarial, sem nenhuma modificação na forma de contratação. A partir do momento que essa casa autoriza a legalização do concurso de 99, o fim das pendências, a parte estrutural do município começa a ser recuperada. Então, é a partir daí que vai se pensar em plano de carreira, é a partir da entrada só por concurso é que nós vamos ter um quadro de funcionários para atender a população de Nova Friburgo. Levaram 8 anos para destruir. E Vossa Excelência acompanhou. Poucos foram os que denunciaram. A vossa fala, nesse momento, nos remete, com certeza, a um desgoverno que, infelizmente, não valorizou o funcionalismo público, e principalmente aquele que trabalha com afinco, de maneira abnegada, para poder fornecer um serviço público de qualidade. Então, por derradeiro, para finalizar, peço e espero a aprovação de nossos pares. Por quê? Porque o objetivo desse requerimento de um lado, identificar aquele funcionário que não cumpre com os seus deveres, mas, por outro, identificar também aqueles que são pessoas abnegadas que descobriram, naquele exercício da sua profissão, o grande prazer
em poder realizar e ajudar ao povo assim, da maneira com que possa trabalhar e da maneira com que se propôs a prestar serviço para a nossa sociedade. Peço e espero a aprovação de todos. Querer voto nominal. Vereador Luciano Faria. Desculpa, vereador. Favorável, senhor presidente. Vereador Renato Abirrâmia. Favorável com pequena declaração. Existe uma distorção salarial entre os médicos. Tem médico ganhando 5 a 10 vezes mais no hospital do que os médicos do ambulatório. 5 a 10 vezes mais. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer, Marcos Medeiros, vereador, que nós temos ambulâncias do SAMU em Nova Friburgo e até hoje não foram feitos os cursos de capacitação para salvar vidas aqui no município de Nova Friburgo. As doações foram feitas e a Fundação Municipal de Saúde continua omissa no convênio. Inclusive, a UF já se ofereceu para isso. Então, essa questão de pessoal, essa questão estrutural, ela passa por competência, por administração. Levantar essas questões é fundamental, daí o meu voto favorável. Vereador professor Pierre. Favorável com declaração. Somar também essa questão do SAMU, e tem que ser profissionais de Nova Friburgo. Está havendo um papo aí de trazer gente de fora para dirigir as ambulâncias. Valorizar o funcionalismo da casa, ou seja, da cidade. E um outro ponto, vereador Marcos Medeiros, que justifica esse requerimento. Os indícios seríssimos de assédio moral. Vários são os relatos de assédio moral que estão acontecendo em alguns pontos, em alguns setores da Prefeitura Municipal. Isso aqui vai trazer um pouco claras, alguns elementos que podem ser indícios de assédio moral com o servidor público. Já não bastasse o salário pífio, quanto mais agora o assédio moral. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com pequena declaração de voto. E quando esse médico tentou, entre aspas, me expulsar do interior do hospital, ele não expulsa a mim, Marcos Medeiros, ele expulsa a Câmara Municipal de Nova Friburgo, porque eu estava ali como vereador. Então, é muito grave essa atitude de um profissional desqualificado que faz parte. Se ele fez isso com o vereador, sem querer ser melhor do que ninguém, imagino que o cidadão comum que desconhece a maioria dos seus direitos. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável com uma pequena declaração de votos. Eu acho que nós temos que ter sempre em mente uma questão que foi levantada e falada pelo vereador Jorge Carvalho aqui. Nós tivemos um governo de 8 anos passados aí que desarrumou toda essa estrutura municipal. Trouxe uma Niticop lá, uma empresa, uma cooperativa que funcionava, uma rinha de galo, entendeu? Acabou que deixou um prejuízo muito grande para o município hoje. Não tem que pagar, o município vai ter que pagar mais de 100 milhões de reais, me parece, estatisticamente, deram um prejuízo isso ninguém fala. E hoje, o governo vem tentando acertar o concurso 99, junto com o concurso 2007, para fazer toda essa estrutura e talvez até fazer um plano de carreiras. E eu vejo que essa gente que fez isso tudo ainda tem coragem de vir em público, pensar em ser candidatos ainda, em querer disputar uma eleição, porque se esse pessoal ganhar, nós vamos ter um retrocesso. Vai estar anulado novamente o concurso 99, fazer esse caos e voltar com a Multicopa aqui dentro. Então, isso nós temos que ter sempre em mente, porque nós não podemos ter memória curta. Quem fez esse caos foi o governo passado. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a declaração de voto. Eu peço ao vereador Pierre que formalize as denúncias de assédio moral para que seja entregue ao prefeito. Peço, Vossa Excelência, que traga, se possível, nós temos uma sessão hoje ainda, Vossa Excelência formalize na próxima sessão, porque isso é grave. Existe... Pois é. Então, vereador... questão de indício é uma coisa e formalização é outra. Obrigado, senhor presidente. Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Edson Flávio. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura. Requerimento de informação, senhor presidente, sirvo-me do presente para solicitar à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo informações quanto aos processos administrativos, aspas, termos de reconhecimento de dívida, fecha aspas, publicados na edição de 27 e 28 de abril e 3 de maio de 2011, relacionado a seguir. 27 de 4 de 2011, processos administrativos 833, 835 e 836/2011.
28/4/2011, processos administrativos 834.856/2011. E 3 de maio de 2011, processo administrativo 7.063 de 2011. Primeiro, informar as ruas, bairro e datas em que os serviços foram prestados conforme processos administrativos referidos. Informar as máquinas e placas dos caminhões utilizados nos serviços e processos administrativos referidos. Informar a relação de nomes, CPF, CTPS dos funcionários, motoristas e operadores de máquinas que trabalharam em cada processo administrativo referido. 4. Apresentar planilha orçamentária respectiva de cada processo administrativo referido. Assina o vereador Edson Flávio Coelho, senhor presidente. Após a leitura, em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, esse assunto ele tem sido repetitivo na casa. Na verdade, há uma reiteração dos pedidos de informação. Não é justo o cidadão, qualquer um cidadão de Nova Friburgo, abrir o jornal e ver simplesmente uma confissão de dívida no valor X ou Y para uma empresa e não se diz nem o local que a empresa trabalhou. Na verdade, eu acho que essa informação que eu solicito não é só de interesse minha como vereador, é um interesse de toda a comunidade. Porque o que se fala na rua, pergunta a interrogação das ruas, aonde está ou aonde estão as verbas enviadas para Nova Friburgo. Na verdade, uma ação como essa que nós fazemos aqui não atrapalha o governo em nada, muito pelo contrário, ajuda o governo a trazer à tona as informações que a população quer. Simplesmente o povo quer saber para onde foi. O secretário de Assistência Social acabou de declarar agora há pouco que as doações estão acabando, daqui a pouquinho não tem mais cesta básica, não tem mais isso, não tem mais aquilo. As instituições ou pessoas físicas ou jurídicas que poderiam continuar ajudando Nova Friburgo estão se afastando. Não vão doar por conta da falta de transparência. É simples a receita. Eu não consigo entender o porquê o município não responde. Além de não responder, acha que aqueles que estão fazendo o pedido de informação estão atrapalhando o governo até. Não tem por que não dizer se vai pagar 65 mil, 100 mil, 500 mil a uma empresa A ou uma empresa B. Diz para nós o que a empresa fez, aonde fez, como fez, para que nós possamos ir lá no local, porque tem um caso desse aí, que fez uma obra ali perto da padaria Ouro Preto, dizendo que pintou meio fio, dizendo que fez. Você vai lá do lado da padaria Ouro Preto, atrás da igreja ali, vai ver o piso. Não tem meio fio pintado, os bueiros estão todos sem tampa. Bom, então há indícios que alguma coisa não está certa. Vereador Cláudio Damião, depois vereador Renato Abraham. Curioso, vereador, é que as contratações dessas empresas, elas foram feitas naquele sistema de inexigibilidade de licitação. Ora, se foi no período de calamidade, foi feito sem a devida licitação, até porque a lei prevê. O erro ainda persiste de não fazer as publicações dentro do prazo. E ainda depois vem reconhecer uma dívida. Está muito suspeito isso. Acho que Vossa Excelência está perfeitamente sintonizado com o anseio da população quando requer informações a respeito disso. Tem sido uma preocupação minha também, de outros vereadores. Tenho batido muito em cima dessa questão, inclusive ser alvo de uma proposta de CPI, que Vossa Excelência acompanha e assina. E se nós não ficarmos atentos, vira uma esculhambação, porque pode fazer de qualquer maneira, a qualquer tempo, sem prestar contas a ninguém. Isso é uma satisfação à sociedade, principalmente, que é quem paga os impostos e que precisa ser atendido lá na ponta. Então, já declino o meu voto aqui 2 minutos, favorável ao requerimento que Vossa Excelência faz. Vereador Renato Abraham. Para qualquer governo. É para isso que existem as placas indicativas das obras, do seu custo, da sua evolução, a empresa que faz a obra. Esconder isso para quê? Eu espero que a CPI, como disse o vereador Cláudio Damião, possa esclarecer muita coisa que a população quer saber. Então, senhor presidente, o pedido, pois não, vereador professor Pierre. Requerimento. Agora, como é que a gente assume dívidas dessa forma? 1 minuto, vereador. Sem saber do que se trata a dívida. É impressionante, sabe o que está acontecendo? O caso sintomático de governos anteriores que teriam asfaltado, teriam feito rua de calçamentos, e aí se requer lá na prefeitura o calçamento, melhoria, tapar o buraco, diz já foi feito. E a rua está de chão. Pode ser que alguma coisa esteja ligada a isso também.
O requerimento de Vossa Excelência é muito bom. O que o município está contraindo de dívida? Será que é competência do município? Será que não seria uma competência do Estado? Será que estamos assumindo dívidas do Estado por alguns serviços? É interessante o requerimento de Vossa Excelência, que vai trazer à luz esses esclarecimentos, porque há um perigo municipal de nós cairmos no endividamento por conta de assumir alguns serviços, pior, que não foram executados. E aí? É um verdadeiro calote com o povo. E a gente não pode admitir isso com a verba pública. Então, vamos chegar dentro do esclarecimento e congratulo Vossa Excelência pelo requerimento. Nossa, presidente, o objetivo é esse, simplesmente trazer informação. Se fez, aonde fez, como fez, quem fez, quanto custou, para que nós possamos saber. É simplesmente o nosso papel fiscalizador, nada mais que isso. Então, senhor presidente, eu rogo aos nossos pares que possamos votar favorável a esse requerimento. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Nami Nassif requer que no dia 26 de maio seja entregue a moção especial de louvor em nome do senhor Leonardo Eyer e, para isso, solicito o tempo de 15 minutos na referida sessão. Em discussão. Presidente, Pois não, eu solicitei esses 15 minutos, que o coronel-major hoje, Leonardo Eyer, ele foi um ícone nessa tragédia no Friburgo. Ele foi um guerreiro, um homem foi incansável. E nós teremos aqui trazendo ele aqui, num momento até propício para esta casa aqui. É um momento que ele vai representar toda uma corporação de corpo bombeiro no Friburgo e que está até do estado do Rio de Janeiro. No momento que os bombeiros estão sendo desprestigiados pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Então, nós fazemos uma homenagem a ele, e essa casa está homenageando ele, também homenageando toda a corporação Nova Friburgo e do estado do Rio de Janeiro. Razão pela qual eu acho que eu fiz o requerimento de entrega ao Major Leonardo e que nós também faremos aqui um momento de apoio aos reajustes, às reivindicações dos bombeiros de Nova Friburgo aqui e todo o estado do Rio de Janeiro. E deixaremos também um repúdio ao governador. Momento que temos hoje 5 bombeiros presos. 5 bombeiros presos. Então, esse é o momento oportuno que nós temos para fazer essa homenagem e deixar nosso desagravo em relação ao governador. Concedo a parte ao vereador Marcos Medeiros. Vereador Nami Nassif, Vossa Excelência disse que ele trabalhou como um guerreiro nas chuvas, na tragédia. Estive com ele em todos os pontos da cidade nesse período. Mas eu acrescento em vossa fala que ele, o Leonardo Eyer, não trabalhou não tão somente, e a gente sabe que foram muito trabalho na época da tragédia, mas o tempo todo. Há cerca de 5, 6 anos, eu viabilizei um canal de TV e venho acompanhando cotidianamente o trabalho do Corpo de Bombeiros. Sem querer desmerecer aos outros profissionais, mas, com certeza, o Leonardo ele tem um diferencial. Por exemplo, caiu um automóvel ali em Teodoro de Oliveira, num barranco que dava mais de 200, 300 metros de altura. Ele foi lá embaixo, junto com os soldados, para poder prestar socorro. Não que os outros não teriam ido, mas ali foi muito difícil. Às vezes acontece o seguinte, se retira a vítima, leva-se até na parte de cima e lá em cima o médico atende. Mas ele não, ele é guerreiro, ele vai até onde for necessário para poder chegar ao atendimento à vítima. Não tem dia, não tem hora, não tem local. E o mais importante, toda vez que se tem uma ocorrência nesse sentido, todos sabem, muitos já viram, infelizmente, alguns já participaram, os nervos ficam à flor da pele. O Leonardo consegue manter a calma, manter a tranquilidade e ter o discernimento de escolher quais são as melhores atitudes, de que forma atuar numa ocorrência tão difícil quanto conforme são acidentes, homicídios, tiros e assim sucessivamente. Eu queria pedir até um tempinho para o presidente, que eu queria falar o momento mais difícil em 5 anos que eu passei nessas filmagens, eu passei ao lado de Leonardo. Cerca de 2 horas da manhã, ligo para o meu celular, 2, 3 horas, que ali, perto do Lazareto, tinha ocorrido uma chacina. Eu fui, aí eu encontrei a viatura do Corpo de Bombeiros e da polícia em frente à AGA. E a gente foi seguindo, e quando a gente chegou na casa ali, em Duas Pedras, perto do Lazareto, a gente desceu e subiu, que era no 3º andar.
Aí chegou lá, tinham 2 pessoas, infelizmente, foram alvejadas por tiro, e tinha um rapaz ainda se debatendo. Rapidamente trouxeram a maca, o Leonardo prestando os primeiros socorros. Quando levantou o corpo dele e colocou em cima da maca, caiu do bolso dele uma miniatura de granada. Aí os policiais falaram, e os próprios bombeiros e as pessoas, os policiais, os bombeiros e eu, só nós que estávamos lá. Não, isso aqui é isqueiro, não é isqueiro, é isqueiro. Aí olhou, não é isqueiro, identificou se era uma granada. Tirou-se com cuidado, colocamos em cima do muro e prestamos o socorro e fomos embora, saímos dali, chamamos no outro dia a Polícia Civil, a parte que é responsável por essa questão de bomba. Ele me explicou o seguinte, que a maior sorte que a gente teve foi não ter explodido. Se tivesse explodido, o teto sumiria, o solo sumiria, a laje, e as paredes do lado pelo deslocamento do ar. E cerca de 50 metros de circunferência, ninguém ia sobreviver. Graças a Deus, o Elimar, que era o policial, o Leonardo e eu, a gente conseguiu, e alguns outros que estavam presentes, conseguimos que Deus segurasse aquela granada, que não explodisse, porque ela estava sem o pino, e era uma granada argentina, de fabricação argentina. Então, ali, a gente nasceu novamente, e ficou provado o profissionamento, assim, a parte profissional, o profissionalismo que ele agiu ali. Parabéns por vossa escolha. Conclua, por favor. A gente quer concluindo que Vereador, o dia que essa Câmara permite? precisa de breve, né, que o presidente já... Eu sempre sou breve. me- Agradeço pela parte, eu não podia deixar de falar, porque o Major Leonardo, eu acompanho a carreira dele há muito tempo, ele é um exemplo de dignidade, de correção profissional, e ele é um onipresente, eu não sei, em todas as ocorrências ele está lá, parece que o serviço dele é todo dia, não é possível, mas isso serve também como homenagem a todo o Corpo de Bombeiros que passa por essa É por situação isso que eu difícil. peço que essa casa aprove, que essa homenagem será feita a toda a corporação Nova Friburgo. Só isso, presidente. Após a discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, alguns convites que chegaram do curso de enfermagem Nova Friburgo. Gostaria de convidar Vossa Excelência para o evento realizado no dia 20/5, na Câmara Municipal de Nova Friburgo, em face à comemoração da Semana da Enfermagem. O evento terá início às 9 até às 17 horas, onde serão realizadas palestras sobre diversos temas envolvendo a saúde e a importância do enfermeiro na sociedade. Convite também dos Jogos Florais de Nova Friburgo, com a seguinte programação: dia 20, sexta-feira, 13h, saída de ônibus especial do Rio de Janeiro, 15h30, Centro de Turismo, 19h30 no CDL, a Noite dos Magníficos, dia 21, 10h, Colégio Anchieta, 11h30, visita à Praça dos Trovadores no Suspiro, 18h, Casa de Cultura. E no domingo 22, 10h, no plenário da Câmara, a entrega dos prêmios com a participação do coral Allons Chanter, da Aliança Francesa. E um outro convite, encaminhamos a Vossa Excelência convite para a vernissagem do livro Terra Nova, em 5 idiomas, sobre o movimento migratório suíço de 1819, que culminou com a fundação do município de Nova Friburgo, dia 7 de junho de 2011, na ACIANF, e no Rio de Janeiro, dia 9 de junho, na Escola Suíça do Rio de Janeiro. Daremos... Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de, em nome da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, solicitar a Vossa Excelência que a questão do requerimento da CPI seja feita através do artigo 49 do Regimento Interno desta Casa, que encontra-se em vigor. Fazer uma pequena pausa, vereador. Estou tendo sem regimento na mão e já, dentro de alguns segundos, já retornaremos. Senhoras e senhores, retornando, portanto, seguir aqui o acesso ao regimento interno, que diz, em seu artigo 49, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 2/3 de seus membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Na última sessão, senhores vereadores, eu havia dito que instalaríamos a sessão, foi levantado
uma solicitação feita pelo vereador Jorge Carvalho, que pedia o parecer do procurador da Casa. O doutor Guilherme, que é o nosso procurador, deu o parecer. Vossas Excelências receberam através, e eu tenho aqui o recebimento de todos os vereadores que receberam cópia do parecer. E o procurador da Casa, na verdade, ele é um assessor da presidência, né? Então, o presidente necessitou desse amparo que foi dado. Levantado agora pelo vereador Jorge Carvalho, uma outra situação que defende que esta situação seja analisada com base no regimento interno da Casa. Como nós temos uma interpretação, né, duas interpretações, senhores vereadores, eu vou passar para o plenário a deliberação sobre essa questão, se nós iremos prosseguir da maneira como estamos ou se nós iremos, então, tomar como base o regimento interno da Casa. Senhor presidente, pela ordem. Rapidamente, por favor, vereador. Só quero dizer aos vereadores que a decisão já está tomada pela presidência. Eu vou deliberar em plenário. Então, para que a gente não fique aqui discutindo com mais delongas. Uma ponderação, porque Pois se não, trata de uma prerrogativa constitucional. Regimentos e leis orgânicas, elas podem complementar princípios constitucionais, mas jamais substituir um preceito constitucional. Ora, se a Constituição versa sobre um terço, respeitar-se-á a Constituição da República. Nenhum regimento, nem lei orgânica, nem Constituição estadual tem força para superar o princípio constitucional. Então, é só uma observação que eu entendo que não cabe nesse processo uma avaliação do que tem mais mérito do que o outro. É simplesmente seguir o princípio constitucional de um terço. Pela ordem, presidente. Rapidamente, senhores vereadores, pois não, vereador Jorge Carvalho. Eu tenho a informação de que o artigo 49 encontra-se em vigor. O artigo 49 do regimento interno da Câmara não foi eliminado ainda. Ele faz parte do mundo jurídico da Câmara de Nova Friburgo. E ele não fala só em quantidade de assinaturas. Eu gostaria de que Vossa Excelência pudesse, já fez a leitura, ele fala em quantidade de assinaturas, fala em prazo e fala em fato concreto. Então, é dentro desse aspecto que a Comissão de Constituição e Justiça tem o seu parecer, que eu vou pedir a Vossa Excelência que faça parte integrante do processo. Se Vossa Excelência quiser, eu faço a leitura, mas não há necessidade, não vejo, porque o parecer é em cima da questão do artigo 49 e com jurisprudências. Então, é dessa forma que eu peço. Requeiro que seja votado dentro do artigo 49, que encontra-se em pleno vigor nesta Casa, até que alguém acione e diga que ele não está mais em vigor. Vereador Nassif, rapidamente, só vou dizer que não vou retornar aos vereadores que quiserem usar a palavra. Senhor presidente, Pois não, vereador. Eu vou até relatar uma coisa aqui. Eu fiquei perplexo até quando na sessão passada, Vossa Excelência, induzido talvez pelo procurador, fosse instaurar a comissão na forma que instaurou. Porque, né, eu sempre entendo o seguinte: como pré-requisito de admissibilidade para recebimento de uma CPI, teria que ter as 8 assinaturas, era o ideal. A lei orgânica fala, o regimento interno fala isso. E eu fiz a indagação em casa uma vez, eu fiz a indagação. O regimento interno, eu acompanhei esse parecer junto com o vereador Jorge Carvalho ali, porque o regimento interno tem um artigo que ele fala que está em vigor ainda. E eu indaguei isso do procurador. O parecer, desculpa, o procurador, ele errou claramente no parecer dele. Ele atropelou o regimento interno dessa casa. Porque se a lei está em vigor, o regimento interno, ele tem que ser respeitado. A não ser que tenha uma lei que declara inconstitucional. Aqui, há pouco tempo mesmo, aqui foi lido no plenário dessa casa aqui, questionando uma resolução da mesa diretora para inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça falou que era inconstitucional. E o próprio Guilherme falou comigo que achava que poderia perder no tribunal e achou que era inconstitucional. Então, quando eu acho isso, eu começo a atropelar, e eu expliquei, eu dei um exemplo ao procurador da casa aqui. Eu sempre questionei aqui a constitucionalidade de uma lei, inclusive a lei de contratação temporária, na forma que o governo passado fazia, que eu votava contra, e essa lei é inconstitucional. Mas vai surtir efeito. Ela foi votada nesta casa, entrou em vigor, se contratou durante 8 anos, e depois
o tribunal declarou que era inconstitucional e parou de surtir os efeitos dali para frente. Então, se nós temos um regimento em vigor aqui, uma lei orgânica, nós temos que respeitar. Ou então se revogue ele e faça alteração nela, senhor presidente. Essa é a minha questão. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu disse da vez anterior que compreendo o papel de líderes do governo. Ele tem que ser contra a CPI, ele defende o governo, ele é governista, ele tem todo o direito e obrigação de defender o governo. Nós temos que nos pautar pela Constituição. E a Constituição não é menor do que o regimento interno de uma Câmara Municipal. Senhores Se nós temos uma regulação interna que é inferior à Constituição, prevalece a Constituição. Então nós vamos criar, nós estamos falando aqui da emancipação de Nova Friburgo e vamos criar aqui um ducado, um reinado, qualquer coisa que seja, menos um município integrado à União. Porque se é um município integrado à União, tem que respeitar a Constituição Federal, acima do regimento interno. Senhor presidente, o senhor me garante a fala? Senhores vereadores, por favor. O senhor me garante a fala, presidente? Por favor, porque eu não interrompi a fala de ninguém. Senhores vereadores, por favor. Eu fiquei calado ouvindo. Estou fazendo a minha defesa, porque falar, todos vereador. os obstáculos são colocados na constituição de uma CPI nessa casa. Eu entendo. É papel da maioria e do governo fazer isso. Agora tem que respeitar a minoria. E a Constituição estabelece o direito da minoria. Está estabelecido na Constituição. Se é para rasgar a Constituição, muito bem, façam isso. Eu não vou me espantar se rasgarem a lei, se rasgarem a Constituição, de acordo com o interesse que prevalece a maioria. Tudo bem. Agora, a legislação estabelece o direito das minorias, está na lei. Eu gostaria, inclusive, já que foi tão importante a solicitação como uma tentativa de embaraçar o encaminhamento da CPI, o parecer do procurador, que o parecer do procurador fosse levado em conta, no mínimo levado em conta, antes de se votar de alguma coisa, ele seja lido. Porque se foi pedido o parecer do procurador, eu entendo que era para balizar a opinião da Câmara Municipal dos demais vereadores. Agora, a posição do procurador não interessa, porque o procurador diz que é legal, que é legítimo, que está correto, que cumpriu todos os trâmites, que seguiu todas as regras e que, inclusive, fala do direito da minoria. Se isso não vale para nada, então não devia ter pedido o parecer do procurador. Não deveria ter pedido. Eu concluo aqui, senhor presidente, pedindo que prevaleça o respeito às regras, às leis e à Constituição Federal do nosso país. Pela hora. Vereador Renato Damião. Eu sou favorável a respeitar a lei, respeitar a Carta Magna, respeitar a Constituição. Quando não interessa, vereador, aí não interessa, porque o parecer do procurador já não vale mais nada. Senhores vereadores, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao nosso secretário que leia o parecer do procurador e o parecer da CCJ, não vamos entrar em discussão e logo após eu vou deliberar ao plenário. Do regimento interno. Hein, senhor presidente? Eu Não, não tem, não essa tem. consulta ao procurador. Já foi feito. Se tem alguma representação de constitucionalidade dizendo que está suspensa de eficácia. Não tem. Só isso. Senhores vereadores, então não está mais em discussão, vou solicitar ao vereador que faça a leitura. Vereador, por gentileza, senhor vereador Jorge Carvalho, Vossa Excelência me forneça o parecer da CCJ. Permite que eu faça a leitura? Pois não, vereador. Primeiro vamos ler o parecer do procurador, depois leremos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e logo após iremos entrar em votação. Excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal, digníssimo vereador Sérgio Xavier de Souza. Requerimento, questão relativa à CPI. Trata-se de consulta verbal formulada pelo excelentíssimo vereador Jorge Carvalho sobre a aplicação do disposto do artigo 58, parágrafo 3º, acredito que seja parágrafo inciso 3º, que aqui não especifica, da Constituição Federal, que exige que o objeto da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, compreenda a apuração de um fato determinado, entendendo ainda que o objeto da CPI proposta pelo excelentíssimo vereador Cláudio Damião não atende esses requisitos por faltar-lhe a indicação de um fato concreto, limitando-se a suposições. A questão é extremamente interessante e complexa, merecendo, dessa forma, toda a atenção inerente ao tema. Da função do Poder Legislativo, poder de investigar. Todos os autores patos afirmam, entre as funções do Poder Legislativo, que esta função dever de fiscalizar
fiscalização da administração pública e aplicação dos seus recursos. Professor José Alfredo de Oliveira Bacharo, em magnífica monografia sobre CPI, faz interessantíssimo relatório que merece ser transcrito. Aspas. A missão do Poder Legislativo